Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar nesse vídeo hoje sobre embriologia. E aí pessoal, tudo Fala bom? pessoal, tudo bom? Vou falar um pouco Vamos dar nesse vídeo início à sobre o teste disciplina. de E aí pessoal? embriologia. Mas antes de começar, propriamente dita, o que é embriologia, falar sobre a formação do embrião, vamos falar alguns conceitos básicos que é necessário ter em mente para poder acompanhar a aula, o vídeo certinho, beleza? Alguns conceitos eu sei que você já sabe, mas vamos dar uma relembrada bem rapidinho, fechou? Vamos lá, meiose e mitose. O que é que a gente tem que saber sobre isso aí? Sempre que vocês ouvirem falar em mitose, isso quer dizer que é a divisão celular. Todas as células que nós temos no organismo. Quando se fala em descamação da pele, uma corte que você teve, a pele se recupera ali, a renovação celular. Câncer também é mitose. Tudo isso é mitose, que é a formação de uma célula idêntica. Nossas células elas têm 46 cromossomos, então na divisão celular, na mitose, você forma outra célula idêntica também com 46 cromossomos. Fechado? E como é que é? De um modo geral, não vamos nos ater muito a isso, que a aula não é sobre isso aí. Mas mitose, como é que ela é, como é que acontece? A mitose ela é dividida em 4 fases, mais grosseiramente. Tem uma quinta fase, mas vamos falar das 4 fases que são as mais conceituadas, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase é aquela primeira fase, mas tudo isso acontece depois da intérfase. E o que é a intérfase? A intérfase é o momento onde a célula cresce de tamanho e duplica todo o seu material genético, para então ela poder se dividir. Porque se fosse dividir com a mesma quantidade de material genético que ela tem, ela iria formar células com metade de tudo. Fechado? Então, passou pela intérfase, a célula cresceu, multiplicou todo o seu material genético, como está exemplificado aqui do lado. Então, aconteceu isso, inicia a mitose. Na mitose, você começa pela prófase. E olha que essa partezinha aqui que eu vou falar é importante até para depois, quando vocês forem estudar hematologia, identificação de células, principalmente células jovens no esfregaço de sangue, certo? Algumas partículas que é bom, é fácil você, se você tiver entendido esse conceito, fica mais fácil de você identificar. Então, na prófase desaparecem duas estruturas muito importantes, que é a carioteca e o nucleolo. O que são essas estruturas? A carioteca é a estrutura que protege o cromossomo. Então, se a gente a gente precisa duplicar a gente vai precisar separar esse cromossomo depois na anáfase. Então, a gente tem que quebrar, tem que desaparecer com aquela estrutura que está isolando o cromossomo ali. Fechado? Então, a carioteca desaparece e o nucleolo é aquela substância onde acontece síntese proteica. Então, no momento que você vai ter a divisão celular, a célula ela não deve estar tendo síntese proteica. Então, a carioteca desaparece e o nucleolo desaparece. Fechado? A cromatina ela fica mais condensada, há condensação da cromatina, e os centríolos migram para lados opostos. Tá ok? Então, vamos lá. Passou da prófase, nós vamos para a metáfase, a formação de uma placa equatorial ou placa metafásica, que esses cromossomos que foram que tem, onde esses cromossomos eles vão ficar no meio da célula. Por isso que chama de placa equatorial também, em alusão à linha equatorial que tem no planeta. Fechado? Quando esses cromossomos estão alinhados ao meio, tem umas linhazinhas, umas fibras que vão estar se ligando ao centrômero desse cromossomo, ao meio do cromossomo, e a outra ponta dessas fibras vão estar em lados opostos da célula. Para que servem essas fibras, que são fibras acromáticas ou fibras metafásicas? Elas servem para depois, no momento na anáfase, elas vão puxar esses cromossomos e vai dividir eles. Fechado? É nesse momento onde o cromossomo está completamente condensado. E é um momento ideal se você for fazer um estudo de cariótipo, para identificar, fazer a contagem e a organização certinha dos cromossomos. E muito importante isso aqui. Em exames de cariótipo, você não tem como identificar, saber o momento
Às 23 horas e 50 minutos a célula ela vai estar na metáfase. Então, às 23 horas e 50 minutos você vai fazer o exame. Não. Existe uma substância chamada colchicina, onde você coloca e ela estaciona a célula na metáfase. Então, nesse momento, você consegue identificar, fazer o cariótipo certinho e identificar algumas doenças, tipo a síndrome de Down, síndrome de Turner, okay? que são síndromes que são interferidas pela quantidade de cromossomo. Fechou? Depois, passamos para a terceira fase, que é a anáfase. O que acontece na anáfase? A anáfase é onde vai separar esses cromossomos. Uma coisa que eu não disse antes, mas vou dizer agora. Uma célula comum, ela vai ter os cromossomos de forma simples, que é em forma de um bastãozinho. Vamos dizer essa caneta aqui assim. Forma de um bastãozinho. Mas tem aqui na imagem do lado. Depois da intérfase, esse cromossomo ele passa a ser composto, ele fica em forma de um X. Mas o que acontece aí? O cromossomo foi duplicado? Não. Cromossomo, nós temos 46 cromossomos, normalmente, 46 cromossomos, e isso não deve mudar. Se você muda a quantidade de cromossomo, aí você está gerando uma síndrome, como é o caso da síndrome de Down. Certo? O que vai duplicar e o que vai acontecer, que vai aumentar de quantidade, é o DNA. E como o DNA aumentou de quantidade, aí você vai ter o cromossomo em forma do X, do cromossomo composto, que é formada as cromátides irmãs. Certo? Então, o que vai acontecer nessa anáfase vai ser a separação dessas cromátides irmãs. Aquela fibrazinha que eu falei um pouquinho atrás, que é ligada no centrômero, a fibra cromática, ela vai puxar essas cromátides irmãs para lados opostos, para polos opostos da célula. Então vai estar ocorrendo a separação. Tá ok? Após essa separação ser feita, a gente passa para a fase telófase. Na telófase é a fase quase que final ali, onde está tudo já organizadinho nos dois polos opostos. Então a célula começa a ser separada, segregada, formado um anelzinho em volta da célula, como se esse anel fosse apertando a célula assim, para então clivar ela. Feito isso, então, acontece a citocinese, que é onde a célula vai ser realmente separada. Deu para entender? Fechado? Então isso aí é mitose. Isso falando de um modo bem geralzão, só para a gente poder entender os conceitos e imergir na embriologia daqui a pouco. Certo? Fechou a mitose. Quero ver se todo mundo entendeu. Vou formar um gráficozinho aqui. Esse gráfico onde está aqui. Onde a parte vertical é a quantidade de DNA que você tem na célula. E a horizontal é o tempo da divisão. A gente inicia pela intérfase. Vai ser o G1, S e G2, que são as fases da intérfase. Então, no G1 você tem a quantidade N de DNA. No S você vai ter a duplicação dessa quantidade de DNA. No G2, a quantidade de DNA se permanece. E aí a gente começa a mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Certo? Na prófase e na metáfase, a quantidade de DNA, que agora é 2N, se mantém constante. A gente passa para a anáfase, onde vai ter a divisão. Esse DNA ele vai se separar. E então vem a telófase, onde a célula é segregada e mantém a quantidade de DNA N original antes da intérfase. E depois começa todo o processo vai sendo repetido. Entendeu? Então que fique bem claro. A gente não tem aumento da quantidade de cromossomos. O que a gente tem é aumento da quantidade de DNA. Certinho? Então pronto. Isso não pode esquecer. Vamos agora falar sobre a meiose. A mitose, eu disse para vocês, que é a divisão celular das nossas células. Quando a gente tem um corte, quando tem produção de cânceres, tumores, que tem uma multiplicação exacerbada da célula. Um corte quando você tem uma lesão celular e essa célula e a pele é reestruturada, quase não sai. Então, nesses momentos aí, você tem uma mitose, que é a divisão celular, formando células idênticas. Agora nós vamos para a meiose. O que acontece na meiose? A meiose é a divisão celular dos gametas, exclusivamente dos gametas.
para formar espermatozoide, para formar óvulo ou ovócito. Vocês vão entender a diferença do óvulo e do ovócito, certo? Então, na meiose, nós temos formação de 4 células, porém, essas células, isso de um modo geral, 4. Na meiose, nós temos a formação de 4 células, só que essas células que são formadas, elas são com a metade dos cromossomos, tá ok? O normal é nós temos o quê? 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Na meiose, uma célula com 46 cromossomos, ela vai gerar uma célula com 23 cromossomos. Tá ok? Como é que isso acontece? Na meiose, igual na mitose, primeiro tem que haver a intérfase, onde vai ter a duplicação do material genético, a célula vai crescer bonitinha ali, pá, tudo beleza, certo? Então vai acontecer a meiose 2. Se inicialmente nós temos 46 cromossomos, e aqueles cromossomos, como é que montar os cromossomos? Forma simples ou forma de X? Forma de X, porque passou pela intérfase, duplicou o quê? O material genético, o DNA foi duplicado, aumentou de quantidade, dobrou a quantidade de DNA, então os cromossomos eles acabam ficando em forma composta, que é a forma do X, certo? Então vai acontecer a meiose 1. O que acontece nessa meiose 1? Ela é chamada de meiose reducional, que vai dividir a quantidade de cromossomos. Então você vai formar 2 células, ambas com 23 cromossomos, só que ainda assim os cromossomos eles vão estar em forma de X. Então cada célula com 23 cromossomos, só que vão ser cromossomos ainda compostos, vamos falar assim, que são aqueles cromossomos que têm as cromátides irmãs ligadas. Tá ok? Depois acontece a meiose 2, que é a meiose equacional, onde vão ser formadas mais 2 células, só que essas 2 células também vão ter 23 cromossomos, por isso que é uma meiose equacional, não vai mudar a quantidade de cromossomo, mas os cromossomos que são ali as cromátides irmãs, elas vão ser separadas, elas vão ser puxadinhas aqui, e você vai ter 4 células com 23 cromossomos, e o cromossomo em forma simples, em forma de bastão, como está sendo passado aqui aqui do lado, tá ok? Deixa eu falar com vocês também um conceito que vai ser bom para vocês entenderem quando a gente for falar da espermatogênese. Como vai estar passando aqui na animação aqui do lado, um cromossomo simples, ele vai estar em forma de um bastãozinho. Aí você tem um DNA e uma cromátide. Na intérfase, quando acontece a duplicação do DNA, continuamos com um cromossomo, só que a quantidade de DNA dobrou. Então vamos ter 2 cromossomos e 2 cromátides, que vão ser as cromátides irmãs formadas no X, certo? Esses cromossomos vão ser chamados cromossomos homólogos, que é o que vai ser separado na meiose 1. E as cromátides irmãs é o X, que vai ser separado na meiose 2. Tá bom? Isso não pode esquecer, que vai ser muito importante para a gente quando estiver falando de espermatogênese. Fechado? Então vamos lá, iniciar agora embriologia. O que é embriologia em si? O que é que estuda embriologia? A embriologia é o estudo do ovo, do zigoto, até o final do estágio embrionário. Quando é que acontece isso? Da fecundação até a 8ª, 9ª semana é o estágio embrionário. A partir disso é considerado feto. Aí já não é mais o estudo do embrião, é mais a embriologia. Alguns conceitos legais para a gente estar entendendo isso aqui. Vitelo. Nós vamos falar muito de vitelo, principalmente na parte introdutória em embriologia. Vitelo é aquela substância proteica nutritiva que vai nutrir o embrião. Vai ser, vamos dizer, o alimento do embrião até ele se formando. Durante a formação dele, a divisão celular, vamos ver que o vitelo é muito importante na divisão celular, na clivagem, nos estágios iniciais, que a quantidade, a forma que o vitelo ele é dispersado no ovo, vai interferir na formação da divisão celular, como é que vai estar, essa divisão vai ser separada, que eu vou falar com vocês mais na frente.
Tá ok? Temos alguns tipos de formação. Temos os vivíparos, que são aqueles que têm a placenta, o vitelo, que fica dentro da mãe, que o embrião é formado dentro da mãe e continua lá até o nascimento, que é o caso dos mamíferos. Temos o ovíparo, que é o que tem os ovos, gerado o ovo todo, e ele é formado, ele é desenvolvido fora da mãe. Exemplo das aves, a galinha mesmo. Temos o ovovivíparo, que é o ovo que ele é formado, aquele ovo mesmo, e ele toda a sua formação continua dentro da mãe, que é o caso de alguns répteis. E tem o ovolíparo, que é aquele que esse eu acho que é pouco conhecido, é menos conhecido dentro desses outros, em comparação aos outros. Esse ovolíparo é o que libera o óvulo no meio externo. Então, a mamãe libera o óvulo no meio externo, tipo na água, e aí vem o espermatozoide e fecunda ele ali, que é o caso de alguns peixes e anfíbios. Tá ok? Acho que deu para entender esses conceitozinhos. Pega aí e anota. Como é a fase de desenvolvimento embrionário? Ela é dividida em 3 partes, que vai ser a segmentação, gastrulação e organogênese. E como é que acontece tudo isso? Eu vou falar agora. Tudo se inicia na fecundação, quando o espermatozoide, que é uma célula N, haploide, ele fecunda o ovócito. É o óvulo? Não, é o ovócito. Vocês vão entender quando a gente for falar de ovogênese. Tá ok? É o espermatozoide, que é haploide, 1N, 23 cromossomos. Ele vai fecundar o ovócito secundário, que é uma célula N, haploide. Vai formar o zigoto, que é uma célula diploide, 2N, 46 cromossomos, porque juntou 23 do espermatozoide, 23 do ovócito, 46 cromossomos. DNA da mãe, DNA do pai. Tá ok? E aí inicia a fase de segmentação, ou fase de clivagem, que é quando vai ter a divisão celular. Existem quatro tipos, que vai ser holoblástica, que é quando acontece em todo o zigoto, a divisão celular, de forma homogênea ali. Tem a holoblástica desigual, que é quando os blastômeros, que são as células, que elas vão se dividindo, vão se segregando, tem tamanho desigual. Isso vai ficar no polo animal, que vai ser o polo em cima, ela vai estar menor do que no polo vegetativo, que é onde tem o vitelo, a maior quantidade de vitelo ali. Tem o meroblástica discoidal, que é onde a célula se desenvolve acima do vitelo, no telolesto, que é o telolesto. Meroblástica superficial. Tem a meroblástica discoidal, que é quando a célula desenvolve acima do vitelo, é o telolesto. Tem a meroblástica superficial, que é onde a célula se divide na superfície, que é o centrolesto. Então vocês percebam aqui que a dispersão do vitelo no ovo, onde ele está organizado, onde ele está em maior quantidade, vai interferir diretamente nessa divisão celular. Onde você tem maior quantidade de vitelo, você tem formação de células maiores. Onde você tem menos vitelo, você tem uma maior divisão celular. Tá ok? Então vamos lá. Falando da forma humana, o zigoto ele tem uma divisão, começa a se dividir nessa parte dessa clivagem, 2, 4, 8 blastômeros, que são células, normal, é um sinônimo para célula, e forma a mórula. O que é essa mórula? É o zigoto, no mesmo tamanho do zigoto, só que a célula vai estar muito dividida. Vale vocês saberem que essa mórula ela é do mesmo tamanho do zigoto. Então, se você tem uma divisão celular, ocorreu várias divisões celulares para formar a mórula e não aumentou de tamanho, então o que diminuiu de tamanho foi a célula ali dentro. Formou várias células divididas, mas essas células não aumentou de tamanho o zigoto, então as células que ficaram menorzinhas. E ela é maciça. A mórula ela é uma célula maciça, é um zigoto maciço, completamente preenchido por célula. Tá ok? A mórula ela é formada por 12 a 64 blastômeros, que são as células, não é isso? Já lembrou? E depois é essa mórula que ela vai
chegar ao útero. Porque a gente sabe que a fecundação ela não acontece no útero. A fecundação vai acontecer do espermatozoide fecundar o ovócito secundário, e isso vai ser no terço distal da tuba uterina. Aí depois a mórula ela vai migrar para o útero, e quando chega em forma de blástula, que ela vai implantar no útero. E aí depois a ligação de algumas células vai formar a placenta, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá ok? Isso aí acontece de 4 a 5 semanas após a mórula. Então, quando se transforma em blástula, todas as células que estavam ali maciça, bem condensada, elas vão migrar para a periferia, que é formando a blastoderme, deixando uma cavidade interna, que é a blastocele. Então, passamos para a segunda fase do estágio embrionário, que é quando a blástula se transforma em gástrula. Como é que acontece isso? Falei que tem os blastômeros vão passar para a superfície, formando blastoderme, e então vai acontecer uma invaginação da blastoderme. Uma parte dela vai entrar, vai invaginar, e vai formar um blastóporo, como vocês estão vendo aqui do lado. Vai formar um blastóporo, que é justamente essa invaginação da blastoderme para o blastocele, que vai ser a parte central que ficou oca. Tá ok? E é nesse momento onde começa a haver diferenciação celular. A formação do folheto embrionário. E então você vai ter por fora ectoderme, mesoderme, que é a parte do meio, e endoderme, que é a parte mais interna. Existem dois tipos de animais em relação a essa questão das camadas. Os animais diblásticos, que são aqueles que têm apenas a ectoderme e a endoderme, parte de fora e a parte de dentro, e animais triblásticos, a ectoderme, parte de fora, mesoderme e a endoderme. Fechado? Então tem a organogênese, que é a fase final, a terceira fase da parte embrionária. Essa gástrula se transforma em uma neura, é a neurulação. Vai ser o momento que as células da ectoderme vão se diferenciar num tubo neural que posteriormente dará origem ao sistema nervoso e todo o tecido epitelial que nós temos. Ok? A mesoderme vai dar origem ao sistema muscular, derme, sistema esquelético, cardiovascular, urogenital, ou seja, tecido conjuntivo, epitelial e muscular. A endoderme, que é aquela parte mais interna, vai dar origem a tecido epitelial também, que é o revestimento interno do sistema digestório e anexos, sistema respiratório e revestimento interno da bexiga. Fechado? Então, a gente consegue perceber que nessas três camadas, tanto a ectoderme, mesoderme e endoderme, vai ter formação de tecido epitelial. Só que vai ser tecidos... Só que a especialidade desses tecidos vai ser diferente, mas não deixam de ser tecido epitelial. Tá ok? Anexos embrionários. O que seriam esses anexos embrionários que eu falei aqui, que é formado pela endoderme? Os anexos. É o saco vitelíneo, que é uma bolsa que armazena o vitelo, que é aquela substância nutritiva que a gente falou lá no iniciozinho. Âmio é o que envolve e protege contra choques e ressecamento. Isso permitiu a vida terrestre de alguns animais, de alguns répteis, que puderam sair da água e vir para a terra, porque tinha esse âmio que iria produzir uma hidratação, não iria deixar ressecar, e iria proteger também contra choques mecânicos. O córeo, que é a membrana por fora, que envolve todo o embrião. Alantoide, que é uma bolsa que tem a função de remover excretas do embrião. Então, perceba aqui, se esse alantoide, eu estou falando que ele tem a função de remover excretas do embrião, isso quer dizer o quê? Que ele vai formar o quê? O que é que remove? O que é que remove excretas do embrião? Cordão umbilical, não é? No nosso caso, os mamíferos. Nosso cordão umbilical serve para quê? Para nutrição e liberação das excretas. Não é isso? É certo? Então, e nos mamíferos, ele vai ter a liberação de ureia, que é solúvel em água, mas é tóxico ao embrião. Fechado? Tem também dentro desses anexos a placenta, que é em fase de blástula, ela gruda,
que em fase de blasto ela vai grudar no útero, como eu falei. Tem a ligação do embrião com o útero da mãe, então, que é um processo que chama de nidação. Então, o córeo e a alantoide se juntam com o tecido do útero da mãe para a formação da placenta. E o alantoide também vai formar o quê? O cordão umbilical. Vai ser respiração celular e nutrição. Tá ok? Então, lá por volta do terceiro mês, o embrião, o feto, ele já passa a ser um embrião, que é quando já tem uma formação mais estruturada. Deu para entender aí? Espero que sim, hein? Antes de falar com vocês sobre a ovogênese, que é a formação do óvulo, deixa eu falar um pouquinho sobre o ciclo celular, porque vai ser muito importante para vocês entenderem a maturação desse óvulo, até chegar no óvulo, tá ok? Então vamos lá. Na mulher existem 4 hormônios que são muito importantes nesse ciclo menstrual, que vai ser o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, hormônio luteinizante, o estrógeno e a progesterona, certo? O primeiro hormônio liberado pela hipófise é o FSH, que ele vai atuar no folículo para maturar esse folículo, que por sua vez vai transformar o ovócito primário em ovócito secundário, tá ok? O folículo vai liberar estrógeno, que vai atuar no espessamento do endométrio. Esse endométrio vai se alargar um pouco mais. Então, e de tanto que esse FSH vai estimular o estrógeno, ele chega no limiar tão alto, mas tão alto, que ele manda um feedback negativo, dizendo que já está bom de FSH, então esse FSH ele é inibido. Nesse momento, o LH, que é o hormônio luteinizante, passa a ser produzido, que vai estimular a ovulação, liberação do ovócito. Isso aproximadamente no 14º dia após o início da menstruação, certo? Esse LH vai fazer o ovócito virar um corpo amarelo ou corpo lúteo, que por sua vez vai liberar muito estrógeno e progesterona. A progesterona prepara o útero para a chegada do bebê, ok? O LH estimula o corpo lúteo e que por sua vez em determinado momento a progesterona ela chega no limiar tão alto que aí chega e que avisa, manda um feedback negativo e avisa que para parar, inibir a produção do LH, que por sua vez deixa de estimular o corpo lúteo, então esse vai atrofiar e não vai produzir mais progesterona. Caindo a taxa de progesterona, a mulher faz o quê? Menstrua. E acontece a descamação do endométrio e esse vai ficar mais fininho. Tá ok? Então grava bem, entende bem esses 4 hormônios: FSH, LH, estrógeno e progesterona. Fechou?